Olá a todos, sou o professor Silvio, tenho uma dica ótima para a FUVEST. Quem sabe a gente acerta, o assunto é conservação de quantidade de movimento, um dos assuntos preferidos da FUVEST em sua primeira fase. O assunto é, em explosões e colisões de sistemas isolados, a conservação de quantidade de movimento. A gente fala assim, a quantidade de movimento de um sistema antes de uma explosão ou de uma colisão é igual à quantidade de movimento do sistema depois da explosão ou da colisão. Uma explosão consiste numa separação de massas por ações internas. E o processo reverso, a aproximação de massas que vão se tocar, trocando forças internas, é chamado de colisão. O assunto colisão e explosão é muito explorado na FUVEST. Vejamos uma dica interessante sobre separação de massas. Olha só, um piso horizontal, que pode ser um trilho também, nós temos um carrinho, que poderia ser um vagãozinho, e sobre ele uma pessoa inicialmente estacionada, mas preparada, prestes a andar sobre o carrinho. Muito bem. Quando a pessoa vai para frente, no caso aqui para a direita, a gente nota que o carrinho vai para a esquerda. O motivo dessa separação de massas é a troca de forças internas. A pessoa empurra o carrinho para trás com o seu pé e ganha uma reação que a leva para frente. Nesse processo, imagine, por exemplo, que nós quiséssemos a velocidade do carrinho em função da velocidade com que a pessoa ganhou no seu movimento em relação ao solo terrestre. Ora, supondo que a massa do carrinho e da pessoa sejam iguais, só para fazer uma conta fácil, eu diria que a quantidade de movimento do sistema antes é igual à quantidade de movimento do sistema depois. Antes da separação, que a gente chama de explosão, a quantidade de movimento total era nula, porque ambos estavam estacionados, pessoa e carrinho. Mas a quantidade de movimento depois seria mv, a quantidade de movimento da pessoa, mais mv', a quantidade de movimento do carrinho. Ora, simplificando a massa m, você encontrará como resposta que v', a velocidade do carrinho, é igual à velocidade da pessoa, mas com sentido contrário. Escalarmente seria menos v. Muito bem, é um exercício relativamente fácil de você executar. Mas agora que vem a pegada principal do exercício. Pode o autor nos dar essas informações e mais uma, como é que fica o gráfico da velocidade da pessoa em função do tempo? Como assim? Por exemplo, a pessoa partiu do repouso e entrou em movimento acelerado sobre o carrinho. E depois, por exemplo, ela pode vir a parar mais à frente para no carrinho do carrinho. Pois é, se o gráfico de velocidade da pessoa fosse com esse estilo trapezoidal, velocidade cresce, velocidade se mantém, depois decresce até zero, chegando ao valor máximo v, como é que ficaria o gráfico, poderia pedir a FUVEST, de velocidade contra tempo para o carrinho? Bastaria você lembrar, pela conservação de quantidade de movimento, que a velocidade do carrinho é sempre oposta à da pessoa, ou seja, de mesmo modo, no sentido contrário. A velocidade do carrinho é menos v, ou seja, o gráfico de velocidade contra tempo para o carrinho seria exatamente simétrico ao da pessoa. Dá para você ver a simetria, o trapézio acima e o trapézio abaixo. A velocidade máxima da pessoa é v, a velocidade mínima do carrinho, por causa do sinal de menos, é menos v. Gostou? Não é uma ideia legal? Dá um gráfico de velocidade da pessoa e pede o correspondente gráfico de velocidade do carrinho. Essa ideia é uma ideia inédita, é uma dica ótima para você. Boa sorte!